Existem duas maneiras de encarar a força do vírus. Assim ou assim. Achar que já está tudo bem, que o vírus está sob controle e que não precisamos mais nos proteger é tapar os olhos para a realidade. Não jogue fora todo o esforço que já fez. Continue usando máscara, higienizando as mãos e evite ambientes com muitas pessoas. A gente cansou do vírus, pena que ele ainda não cansou da gente. Está entrando no ar a partir de agora, pelo Conteúdo Liberado Play, também pela USBR TV, mais uma edição do nosso Trago Verdade. Hoje, o programa de número 42 da terceira temporada, e a gente começa falando a respeito das fake news que têm tomado conta da internet, dos grupos de WhatsApp, principalmente em relação às vacinas. É muito importante a gente saber que as vacinas são necessárias. É importante que você tome a vacina, né, dentro do seu calendário, dentro do seu dia correto. É importante também você saber que entre a primeira dose e a segunda dose existe um intervalo que também precisa ser respeitado. E mais importante ainda, você saber que mesmo com a vacina, é necessário continuar em isolamento social, quem puder. É necessário continuar mantendo todos aqueles protocolos de higienização, de álcool gel, de lavar as mãos. É necessário saber também que mesmo com as 2 doses da vacina tomadas, você não pode voltar ainda ao seu novo normal. Esse novo normal ainda não existe por enquanto, porque essas vacinas têm como objetivo conter a pandemia, dar uma segurada, né, no vírus, evitar que outras pessoas se contaminem. Então, assim, mesmo com as 2 doses da vacina, quem já tomou não está livre de ser contaminado pelo novo coronavírus. Isso é muito importante. Então, tem muita gente aí já dizendo que mas eu vou tomar a vacina, vou sair, vou viver, já tomei as 2 doses, já posso ir para a rua, já posso passear, já posso fazer compras. Não. Mesmo que você já tenha tomado as 2 doses da vacina, é necessário continuar em casa, é necessário continuar no isolamento, é necessário continuar mantendo o distanciamento social, porque, por enquanto, nenhum de nós ainda está livre da Covid-19. Participe aqui do nosso programa através do e-mail conteudoliberado@gmail.com ou então através do meu Instagram, @euleomartinez. Lá você manda a sua dúvida, a sua pergunta ou a sua sugestão, que eu vou ter sempre o maior prazer em responder para você. Você também pode participar com a gente através do site da USBR TV. Lá você encontra, além da nossa programação, né, informações sobre os bastidores, sobre os nossos apresentadores, enfim. É um portal muito bacana que vale a pena conferir. Você também pode ter todo o conteúdo da USBR TV na palma da sua mão, através do aplicativo da USBR TV. É só você baixar gratuitamente na loja do seu celular e lá você também concorre a prêmios. É bem legal, viu? No programa de hoje a gente vai falar, gente, sobre o fim da novela Amor de Mãe, dessa segunda fase, né, dessa fase final da novela. A gente vai fazer uma crítica, a gente vai comentar sobre o último capítulo, sobre essa temporada aí que foi bastante confusa, né? E, enfim, marcada também por vários altos e baixos por causa da pandemia. Então a gente vai fazer uma crítica sobre o último capítulo de Amor de Mãe. Tem ainda, gente, uma novidade na carreira da Juliette. A Juliette continua confinada lá no BBB 21. A gente espera que ainda por um bom período, né? Por um bom tempo, de preferência até a final. Mas aqui fora já tem gente já organizando quase tudo sobre a carreira dela. E olha, ela já tem até empresário. Vocês vão ficar sabendo de muitas novidades em relação à carreira da Juliette, que está sendo aí comparada à carreira já de grandes estrelas, viu? Vocês vão entender por quê daqui a pouquinho. E tem também uma ex-modelo da Inglaterra que está passando por uma situação bem complicada na casa dela. Ela está à procura de um exorcista porque, segundo ela, segundo essa ex-modelo, a mansão onde ela mora está mal assombrada. E ela relata também aparições fantasmagóricas, presenças sobrenaturais. Você vai ficar por dentro de tudo isso aqui no Trago Verdade. E olha, eu volto bem rapidinho, daqui a pouquinho, na sequência, logo depois da nossa vinheta. Não sai daí.
A gente abre esse primeiro bloco falando sobre o fim da novela Amor de Mãe. Depois de 23 capítulos, a trama chegou ao fim. Aliás, a proposta inicial era de que fossem gravados 50 capítulos, mas por conta da pandemia, infelizmente, esse número foi bastante reduzido, né? E aí a novela chegou ao fim, gente, com muitas pessoas nas redes sociais comentando a falta de emoção, a falta de empolgação. Realmente, para um último capítulo, a novela deixou muito a desejar nesse quesito mesmo, né? Daquela adrenalina que a gente já está acostumado, aqueles desfechos dos personagens que a gente também está acostumado. A novela foi bem grande aí, começou por volta de 9 e pouca e terminou 11 e pouca da noite, foram 2 horas de novela, mas foi bem arrastado. Acho que faltou muita empolgação ali. A gente sabe que muitas foram as dificuldades para que essa segunda fase conseguisse ir ao ar, né? Porque realmente a pandemia pegou todo mundo de surpresa, mas eu acho que dentro das condições que foram propostas ali de gravação, de bastidor, a novela poderia ter ido um pouquinho além, faltou tempero. E a gente precisa destacar aqui que quem carregou não só esse último capítulo, mas também as últimas semanas aí nas costas, foi a atriz Adriana Esteves com a personagem Thelma, né? Que, aliás, também teve uma morte, assim, muito simples. A gente já sabia que ela iria morrer por conta do aneurisma, mas foi uma cena, bastante envolvente entre a Adriana Esteves e o Chay Suede, que interpretou o Danilo, filho dela, mas a gente esperava um pouco mais de menos drama e um pouco mais de ação nessa fase final mesmo, nesse último capítulo. Então, ficou um buraco aí bem grande em relação a isso. Também senti falta um pouco mais de emoção dentro do núcleo ali da Lourdes, que passou a novela inteira chorando, passou a novela inteira sofrendo, a personagem da Regina Casé, e aí também termina de uma forma bem branda, né? Como eu disse, eu acho que a gente está tão acostumado com outro tipo de último capítulo, que talvez até por conta mesmo de reflexo da pandemia, esse último capítulo de Amor de Mãe tenha sido assim bastante suave. Eu acho que muitas adaptações foram feitas, até em relação aos desfechos dos personagens, e senti falta também de um desfecho melhor para a personagem Vitória, da Thaís Araújo, que ficou quase esquecida nesses últimos dias. E como eu disse, né, quem carregou mesmo a novela nas costas foi a Adriana Esteves, que ela sequestra o neto, aí depois a polícia prende ela vai para o hospital. Aí ali no hospital, eu acho que ali é que faltou o tempero da coisa. Ela simplesmente morre, enfim, dando um texto sobre maternidade, sobre ser mãe, ela simplesmente morre, e aí a gente fica com aquele gostinho, né, de quero mais, o que será que vai acontecer depois. Mas o que também muitas pessoas comentaram na internet, além dessa falta de emoção, né, de ação no último capítulo, foi a questão do excesso de situações complicadas, de dramas, porque a gente já vem aí do Jornal Nacional que está mostrando a realidade para todo mundo, a realidade do nosso país, que é uma realidade muito triste, uma realidade bastante preocupante por conta da pandemia, e a gente vem para a novela, que também estava com essa carga aí bastante pesada, né? A gente pode dizer assim, que a novela estava com uma carga bastante pesada, é muito choro, muito tiro, muito tenso. E eu cheguei até a dizer, enquanto eu assistia o último capítulo, né, a gente estava gravando algumas partes do programa, assistindo, a gente estava fazendo outras coisas aqui, e eu acho que o único momento de relax que teve nesse último capítulo foi aquela partezinha ali da Dona Unicórnio. Foi a partezinha mais engraçada, se é que a gente pode dizer assim, mas o restante foi um capítulo bastante tenso. Eu acho que, do modo geral, né, para a gente poder analisar isso, a gente precisa sim ressaltar o trabalho dos profissionais que, enfim, se arriscaram bastante em plena pandemia. A novela começou a ser gravada no ano passado, né? Nesse ano de 2021 não teve nada gravado, isso tudo já estava pronto desde o ano passado, mas se arriscar por causa da pandemia, nas gravações, os próprios atores, a equipe técnica, foi um momento assim de muita ousadia e um momento que vai entrar para a história da teledramaturgia, para a história da televisão, por terem sido assim tão ousados, né? De terem se permitido, dentro dos protocolos de segurança, fazer uma novela. Mas, dentro da história, a gente percebe que Amor de Mãe, dentro do enredo, Amor de Mãe foi uma novela bastante prejudicada, porque começou com tudo para dar certo, né? Enfim, a estreia dos estúdios novos da Globo, né? Com aquela tecnologia nova, enfim, toda aquela infraestrutura que foi preparada para Amor de Mãe. De repente chega a pandemia,
tudo para, a novela tem que ser interrompida e aí ela retorna e, claro, não está todo mundo naquele mesmo pique lá do comecinho e retorna com equipes reduzidas, enfim, com outros tipos de formatação de trabalho, e eu acho que isso tudo contribuiu para que esse final fosse assim bastante morno. Eu acho que fica, como eu disse, vai entrar para a história, fica uma novela que precisou ser interrompida, precisou ter 2 fases, né? Eu acho que nunca isso tinha acontecido, eu acho que isso vai marcar para sempre todos nós, mas vale a pena o esforço de todo mundo, acho que valeu a pena a gente poder assistir, pelo menos para uma satisfação para o público em relação aos desfechos dos personagens. Alguns personagens ali ficaram meio que esquecidos, né? Outros foram lembrados incansavelmente, mas o mais importante é a gente poder ter o prazer de ver o desempenho de artistas tão talentosos, né, de pessoas assim tão capacitadas para poder, nesse período de pandemia, de confinamento, de isolamento social, trazer um pouquinho mais de entretenimento para a gente. Então, fica aqui também registrados os nossos aplausos a todos que trabalharam em Amor de Mãe. Bom, gente, seguindo aqui, falando ainda em horário nobre, a Band, depois de 18 anos, decidiu encerrar a locação de parte do seu horário nobre, que era vendido para uma igreja evangélica. A partir de janeiro do ano que vem, de 2022, esse horário vai ficar vago, a igreja vai deixar esse horário na emissora e aí eles vão renovar o contrato com a condição de que um novo horário seja ocupado pela igreja, né? E aí eu fico assim pensando o quanto é interessante a gente tem esse tipo de reflexão dentro da TV aberta que, assim, alguns canais, algumas emissoras, por conta mesmo da crise, por conta da necessidade de dinheiro, venderam seus horários e, de repente, a gente percebe aí que quase todos os canais numa faixa horária começam a exibir programas muito semelhantes de igreja. Nada contra a religião de ninguém, eu acho que isso é muito válido. A mensagem da positividade precisa sim ser passada, mas também a gente percebeu que estava com uma overdose de igrejas. E aí a Band resolve encerrar, eu não sei ainda o que eles vão colocar, eles não disseram ainda o que vai entrar no lugar nesse horário, né? Mas a gente vê que a Band está crescendo. Isso é muito bom. E aí está entrando na disputa, já conseguiram os direitos da Fórmula 1, né? Que antes era da Globo, tem investido no entretenimento e que isso é muito bacana. E eu acho que a Band está se reinventando. Estão aproveitando o período da pandemia, diferente de algumas outras emissoras, para poderem se reinventar. E eu acho que a reinvenção da TV aberta, ela é muito necessária nesse momento em que o público anda migrando alucinadamente para as plataformas de streaming, alucinadamente para outros tipos de meios de se assistir entretenimento, né? Muitas novelas estão ficando para lá, muitos programas para lá, e aí as séries ganhando mais força, mais destaque. Então, assim, eu acho que a Band está aproveitando essa maré toda para se reinventar, porque eu acho que eles têm muita capacidade. Durante muito tempo a Band ficou ali, né, navegando em águas calmas, mas agora a hora é de entrar para a briga mesmo pela audiência e, claro, no final, quem sai ganhando sempre é o telespectador. Falando em ganhar, gente, a gente falou aqui no Trago Verdade sobre a mudança de horário do programa Super Pop, apresentado pela Luciana Gimenez na Rede TV, e aí a Rede TV recentemente fez um evento para poder anunciar a sua nova programação, né? Tem muita coisa que vai mudar, a gente chegou a falar aqui sobre o TV Fama que ganha novos apresentadores, mas nesse evento não foi falado nada em relação ao Super Pop. E aí nessa semana saiu na internet uma informação de que o Super Pop vai passar por mudanças e vai mudar mesmo de horário. Ele vai passar a ser exibido agora aos sábados. E para poder o Super Pop ocupar a vaga dos sábados da Rede TV, ele vai mudar cenário, vai mudar os quadros, vai passar realmente por uma total reformulação. E olha, é uma tentativa da Rede TV de atrair o público para a emissora no sábado e nos finais de semana, né? Porque a programação é super decadente de final de semana da Rede TV. E colocar a Luciana Gimenez, que é a grande estrela da emissora, né? É o programa, assim, eu acho que além de ser um dos programas mais antigos, né, o Super Pop, ele tem uma história, uma representatividade. E a Luciana Gimenez também, ela cresce e evolui dentro da história do programa, junto do programa, né? E aí esse programa indo
para os sábados. Eu acho que todo mundo com certeza sai ganhando. Tomara que continuem mantendo um nível da direção, que é incrível, é do Rafa Venturini. Tomara que continuem mantendo o nível da produção, que também é muito esforçada dentro das condições que eles têm ali. E aí o Super Pop, ele tem essa chance de crescer. Vão mudar também, como eu disse aqui, os cenários, né? Vão ter novos quadros. E aí a Luciana, além do Super Pop, ela vai apresentar também o programa Operação Cupido, que é um game show que vai ao ar toda quarta-feira. Acho muito legal, acho que assim, é uma tentativa. Enquanto a Luciana Gimenez não acerta talvez a mudança dela para uma outra emissora, ficar no Super Pop aos sábados é uma grande aposta. É uma pena que durante a semana a programação nova da Rede TV seja assim tão, não vou dizer que é ruim, né? Mas seja talvez tão pouco qualificada, porque a gente já tem aquele costume de assistir ao Super Pop, de assistir a outros programas e aí de repente vai mudar tudo, mas eu acho que tudo também é experiência, tudo é válido e o importante, como eu disse aqui, é o telespectador, é o que a gente aqui do outro lado vai ganhar em termos de informação, em termos de conteúdo. E eu acho que se a Rede TV se organizar, se reestruturar, eles conseguem sim também voltar para a briga aí na disputa pela audiência da TV aberta. Katy Perry usou o banheiro dos estúdios do American Idol, programa onde é jurada, para sensualizar e fazer vários cliques no local pouco comum para esse tipo de registro. A cantora subiu no vaso sanitário usando um vestido do estilista britânico Alexander McQueen. O modelo confeccionado é de couro preto de cordeiro com zíper em metal e custa aproximadamente 5.000 libras esterlinas, quase R$40.000. Katy está de volta à atração depois da licença maternidade pelo nascimento da filha Daisy Dove, que chegou ao mundo em agosto do ano passado. Ozzy Osbourne voltou a polemizar na mídia com suas declarações. Desta vez, em entrevista para uma rádio, o cantor afirmou que promoveu uma verdadeira carnificina de gatos e pássaros na sua propriedade em Los Angeles, enquanto treinava tiro com um rifle de ar. Acontece que Ozzy tem mal de Parkinson e não possui firmeza nas mãos. Aos 72 anos, ele disse que a diversão foi boa e que praticou tiro para passar o tempo durante os dias de confinamento por causa da pandemia. Quando comecei com essa coisa, eu não sabia atirar. Agora, há gatos e pássaros mortos a cada minuto, contou ele na entrevista. Ainda não foram registradas denúncias contra Ozzy, mas as declarações já estão sendo analisadas por ambientalistas nos Estados Unidos. A BBC decidiu cancelar a grande final do MasterChef 2021, que aconteceria na última sexta-feira. O motivo foi a morte do príncipe Philip, de 99 anos. A emissora britânica ainda não informou a nova data para a exibição da final. O MasterChef Inglaterra está na 17ª edição e começou no dia 1º de março deste ano. Ainda no Reino Unido, a ex-modelo Katie Price está à procura de um exorcista que possa afastar a negatividade da sua mansão. Segundo ela, o imóvel está sendo assombrado por fantasmas. Bastante interessada por assuntos espirituais, Katie já providenciou uma equipe com especialistas que limparam a casa com sálvia e fizeram rezas, mas ela acredita que só mesmo um exorcista poderia solucionar o problema da negatividade. Além de já ter relatado experiências com o sobrenatural, Katie Price sofre com problemas estruturais na construção, como, por exemplo, infiltrações, desabamentos e até incêndios. No programa anterior, a gente falou sobre o engajamento da Juliette, do BBB 21, nas redes sociais. Ela que vem alcançando aí milhões e milhões de seguidores, principalmente no Instagram. Eu lembro que no programa passado a gente tinha falado em 15, né, ou 16, e aí ela já está com 19, quer dizer, tá crescendo muito, tá ganhando mais popularidade e é uma das favoritas a levar o prêmio de 1,5 milhão. Mas enquanto isso, aqui do lado de fora, tem muita gente já trabalhando na carreira da Juliette, né? A gente não sabe ainda se ela vai seguir carreira como cantora, enfim, a gente não sabe o que vai acontecer, mas como eu disse, já tem gente trabalhando bastante aqui fora. Além daquelas empresas e aqueles empresários que a gente disse no programa anterior, nessa semana foi anunciada uma parceria muito bacana. A Juliette é a
mais nova contratada da empresa que faz assessoria de imprensa da Anitta. Exatamente, essa empresa que é comandada pelo jornalista Paulo Pimenta, a partir de agora faz a assessoria da Juliette. O escritório, gente, cuida também de outros nomes, como Ferrugem, Maria Rita, e aí a situação tá ficando boa, né? Porque tudo agora o que diz respeito à comunicação da Juliette com a imprensa vai ser intermediada pelo Paulo Pimenta e a equipe dele, da empresa dele, que faz esse trabalho bem bacana com a Anitta e com outros artistas, né? Já mostra aí o nível que a Juliette está seguindo, mas não para por aí. Já começa a circular pelos bastidores do meu adorável submundo midiático a informação de que a empresária Márcia Marbá, irmã da apresentadora Angélica, é quem vai cuidar da carreira da Juliette aqui fora. Ela é uma das mais indicadas, inclusive parece que já é um desejo da equipe da Juliette que ela seja cuidada pela Márcia Marbá, seja empresariada. E a Márcia, pra vocês terem uma ideia, ela cuida de nomes assim como Grazi Massafera, Reinaldo Gianecchini. E olha, se tudo der certo, se essa galera aí souber trabalhar bem, a Juliette vai ser uma mina de dinheiro, porque não só de dinheiro, mas também de sucesso, né? Porque, como eu disse aqui, já tem um monte de empresa atrás dela, já tem empresários querendo fechar contratos. Então, organizando essa equipe aí administrativa, essa galera para trabalhar com ela, a Juliette vai longe, viu? E eu gosto da Juliette, estou na torcida por ela também. Espero que ela continue até a final, porque, né, o Brasil inteiro gosta, o Brasil inteiro já foi conquistado pela Juliette. Então, sorte para Juliette, não só no jogo, mas também aqui fora. E quando ela sair, gente, lá da casa do BBB, ela vai ter esse monte de surpresa, né? Vai ser realmente um choque de realidade. A gente espera aqui e, claro, a gente vai sempre trazer notícias da Juliette aqui no nosso Trago Verdade. Bom, nessa semana também teve a estreia do Plantão BBB na Globo, o programa que é comandado pela Ana Clara, né? E aí, gente, muita gente perguntando, né, no Instagram, nas redes, perguntando o que eu tava achando. Eu falei, olha, espera que no Trago Verdades eu vou dizer. E aí o que eu acho é o seguinte: a Ana Clara se saiu muito bem nesse programa, ela é uma excelente apresentadora, já mostrou isso, acho que ela não precisa provar mais nada para ninguém, ela domina o assunto BBB, ela não inventa histórias, ela assiste, ela acompanha, ela sabe dos pormenores, ela sabe dos acontecimentos, ela tem domínio de palco. Agora, o programa, né, que vai ao ar aí depois do Jornal Hoje e que é concorrente da Hora da Venenosa da Record TV, não alcançou bons números de audiência não, viu? A Hora da Venenosa com a Fabiola conseguiu ainda superar a audiência do Plantão BBB, o que eu acho que é bem difícil, né, que isso não aconteça, mas eu acho que falta dentro do Plantão BBB um pouco mais de produção, um pouco mais de carinho com o programa, porque é um programa onde a Ana Clara recebe uns convidados e comentaristas, enfim, mas eu achei uma seleção bastante fraca, né, principalmente para essa primeira semana de estreia, em termos de convidados e de comentarista, e eu acho que falta mais produção, eu acho que aquela galera que fazia uns VTs tão interessantes, tão empolgantes e tão atraentes para o programa, né, para o BBB, poderia fazer também VTs, já que a equipe é basicamente a mesma, poderia fazer alguns VTs também nesse sentido, mais de brincadeira, de historinha, para o Plantão BBB. Eu acho que daria um outro tipo de ritmo. E aí, colocar a Ana Clara, né, com umas pautas assim tão já batidas e debatidas num programa desse, e aí de repente está concorrendo com fofocas, é um risco muito grande. E eu acho que para o Plantão poder ganhar mais força, precisava disso, precisava prender o telespectador, porque o assunto Big Brother já está sendo assim incansavelmente discutido na Globo. A gente tem o programa, né? A gente tem, que é o BBB do Thiago Leifert, aí a gente tem o Mais Você, que fala sobre BBB, a gente tem o Encontro, que está totalmente sem pauta e que se preenche de Big Brother, né? A gente tem também o É de Casa, a gente tem agora o Faustão também, que está trazendo aí informações de BBB, quer dizer, é um assunto que a Globo está exaustivamente debatendo. E aí, o Plantão BBB, de repente, é um mais do mesmo, porque acho que se não fosse a Ana Clara ali com jogo de cintura, o programa já até teria saído do ar, porque nesse sentido, é muito fraco. Mas
né? Como eu disse, a Ana Clara talvez esteja passando por um laboratório, porque eu vejo com a minha experiência, com a minha visão e assim, com a minha capacidade de formar opinião, eu vejo a Ana Clara muito comandando um futuro video show. Ela sabe falar de bastidor, isso é muito importante. Ela tem domínio, ela tem segurança para falar de bastidor. Então acho que está faltando só um pouco mais ali de produção, né? Porque esforço ela está fazendo para poder levar esse plantão BBB, mas ainda está faltando ali tempero, ainda está faltando ingrediente para dar movimento a esse programa. Bom, e ainda falando em BBB, né? Para quem gosta de BBB, assim como eu, para quem acompanha, eu já perdi até as contas de quantas edições eu já trabalhei apurando, fazendo entrevista. Era uma época muito boa que a gente ia para as eliminações, né? Para os paredões, a gente ia, entrevistava depois o eliminado assim que ele saía da casa, quer dizer, era toda uma emoção. Foram bons anos, foram boas histórias. Aliás, eu tenho muitas histórias de bastidor de entrevista com eliminado de BBB, mas para quem gosta de BBB, assim como eu, a partir do dia 11 de maio, o canal por assinatura Viva vai reprisar o BBB 21, o BBB 1, perdão, aquele lá, o primeirão que foi exibido em 2002. Lembra do BBB 1, que teve o Kleber Bambam como vencedor? Pois é, o canal Viva vai trazer de volta, né, essas emoções lá daquele tempo. Aliás, o BBB 1 foi apresentado pelo Pedro Bial e pela Marisa Hort. Para quem não lembra aí, né, para quem não era nascido ou para quem era muito pequeno, para quem não lembra, o BBB 1 foi apresentado pelo Bial e pela Marisa Hort. A Marisa saiu nessa edição mesmo, acho que não funcionou a química, não rolou química, mas a gente vai poder rever os participantes, né, que há 19 anos fizeram a alegria da gente nesse primeiro reality, nesse primeiro BBB. O primeiro reality da Globo foi o No Limite, mas o primeiro BBB mesmo entrou para a história. E aí, gente, está rolando uma polêmica em paralelo a isso. Alguns participantes do BBB 1 estão reclamando porque, diferente das novelas, né, onde os atores recebem, toda vez que uma novela ou uma minissérie ela é reexibida, os atores recebem uma porcentagem que é chamada de direito conexo, né, pelo uso da imagem e tudo. Só que no BBB não vai acontecer isso. No contrato que eles assinaram lá atrás, né, na época da estreia, lá em 2002, não havia essa cláusula a respeito de direito conexo. Eles abriam mão do direito conexo e as organizações Globo poderiam então exibir a imagem deles e reexibir do jeito que quiserem, no ano que quiserem, da maneira como quiserem, dentro desse formato de BBB. E aí começou já um pessoal a reclamar, já tem alguns participantes reclamando porque não vão receber o direito conexo pelo uso das suas imagens. É uma questão que divide muitas opiniões, é uma questão jurídica que a gente deixa para o departamento jurídico e aqui a gente fica só na expectativa para que o dia 11 chegue e a gente possa rever esses participantes que fizeram a história, né? Principalmente o Bambam, que tinha a Maria Eugênia, aquela boneca de lata que ele fez. Enfim, teve muita coisa, a gente ainda era muito novinho em termos de experiência com reality show, mas a gente vai poder rever e sentir essa emoção. E logo na sequência também tem o BBB 2. E a ideia é que seja exibido no canal Viva e também esteja disponível no Globoplay. Quer dizer, quem não puder assistir no canal Viva vai poder assistir no Globoplay e rever todas as confusões, as polêmicas daquele tempo lá atrás, há 19 anos, quando tudo começou, quando toda essa história de BBB começou. E você que quer acompanhar notícias sobre o BBB 21, você que está assim, que vai saber, né? Quer saber sobre a eliminação, quer saber sobre o que está acontecendo na casa, fique ligado, porque toda quarta-feira a gente tem um encontro marcado no Conteúdo Liberado Play e também na USBR TV, logo depois do SBR News com Paulo Sérgio. Eu estou com 5 Minutos de Fama, que é um programa que eu adoro fazer. Eu fico assim esperando sempre o comecinho do ano para poder fazer esse programa. É um programa que eu faço questão mesmo de cuidar de tudo pessoalmente. E lá a gente fala sobre BBB, a gente conta tudo o que acontece, a gente comenta, a gente fala sobre as polêmicas, o que bombou na semana. Enfim, tem muita coisa legal. Toda quarta-feira, então, nos 5 Minutos de Fama, a gente fala sobre Big Brother Brasil.
Hoje, no Solidariedade de Verdade, a gente não vai falar sobre nenhuma instituição, não vamos pedir doações, mas eu vou compartilhar com você imagens que vão trazer um pouquinho mais de esperança para os nossos dias. Eu estou falando aqui de imagens emocionantes de ações voluntárias de médicos, enfermeiros e profissionais de saúde que estão levando um pouquinho de música, um pouquinho de esperança mesmo para as vítimas da Covid-19 lá no Ceará. O nome desse projeto é Projeto Vitrola e tem tocado fundo na alma dos pacientes e feito muita diferença no tratamento das pessoas com a Covid-19. Nessas imagens que a gente vai assistir agora, a gente está vendo aí o Marcos Oélio no sax e o fisioterapeuta o Alisson Costa no violão. Eles que vêm tornando diferente o dia dos pacientes lá na UPA do Canindezinho, também no Ceará. E olha, gente, é muito emocionante a gente ver o quanto a música pode mudar o dia das pessoas, o quanto a música pode fazer muita diferença mesmo para toda essa gente, porque o tratamento é um tratamento muitas vezes doloroso, porque existe aquela dificuldade da respiração, existe aquela dificuldade, enfim, por conta dos medicamentos, por conta dos efeitos no corpo, né? E a música, através da ação desses profissionais de saúde, tem mudado muito e é muito emocionante, assim, é difícil até da gente falar porque é uma ação voluntária, né? Não foi pedido por ninguém, por nenhuma Secretaria da Saúde, muito menos pelo Ministério da Saúde, mas são gestos assim que trazem pra gente aquela certeza de que os dias melhores estão por chegar sim. E tem ainda, gente, no outro vídeo que a gente também vai assistir aqui, o seu Raimundo Caetano Santana. Ele tem 69 anos, também está internado com a Covid e a gente vê ele agitando os braços e respondendo muito bem ao tratamento alternativo complementar, né, se é que a gente pode chamar assim, com muita música no leito onde ele está internado lá no Ceará. E aí, gente, além dessa emoção, né, porque, como eu digo aí, dá um nozinho na garganta, eu queria deixar aqui mesmo o nosso total respeito, os nossos aplausos e a nossa admiração por esses heróis da saúde. São pessoas assim fundamentais, né? E que através, como eu disse, de gestos estão mudando a vida de muita gente. Isso faz diferença sim, viu? E para a gente terminar o Solidariedade de Verdade, né? Nesse clima, nessa musicalidade, nessa coisa tão gostosa, a gente vai ver imagens também da Dona Cícera, a Dona Cícera Augustinho, de 72 anos, e que ela esteve internada durante 9 dias, né, se eu não me engano, no Hospital Regional do Cariri. E aí, no dia da alta hospitalar dela, ela agradeceu aos profissionais de uma maneira muito diferente e muito especial, e claro, com música. Olha só. Nunca se esqueça, nem um segundo, que eu tenho amor maravilhoso. Como é grande meu amor, você. É muito emocionante a gente ver o trabalho dos profissionais de saúde dentro desse projeto, que vocês acabaram de assistir no Solidariedade de Verdade, mas também dentro de todas as outras áreas, dentro de todas as outras situações e condições que essas equipes médicas vêm enfrentando no combate ao Covid-19, porque é uma guerra assim que acho que a gente que está fora dos hospitais, a gente que tem esse privilégio de não estar dentro de uma unidade hospitalar, a gente não tem a menor noção do que está acontecendo lá dentro, a gente não tem a menor noção do quanto esses médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, enfim, todos os profissionais da saúde estão passando, o quanto é grande esse desafio e a gente está aqui torcendo, a gente está aqui rezando, todos os dias eu rezo por essas pessoas, porque eles são os verdadeiros heróis, enquanto a gente tem pessoas que deveriam estar brigando pelas nossas vidas, junto com a gente, enquanto a gente tem aí essas confusões de governo, essas confusões políticas, tantos assuntos paralelos e desnecessários acontecendo nesse momento, e a gente precisava só de um pouquinho mais de atenção e um pouquinho mais de simpatia dos governantes. Eu acho que o que falta é isso em relação a toda essa história, né? Vacina, hospital, é um monte de coisa. Mas, enfim, fica aqui o nosso registro. Que bom que a gente tem esse espaço aqui para poder falar disso. Que bom que a gente pode mostrar a verdade aqui no nosso programa. Bom,
O Trago Verdade está chegando ao fim, infelizmente, mas a gente volta na semana que vem. A gente já está preparando um programa novo. Eu quero agradecer a sua audiência, quero agradecer a sua companhia, quero agradecer também a sua parceria, você que está sempre aqui com a gente. É como eu sempre digo, né? A gente faz o programa para você que está aí do outro lado. Então, muito obrigado por ter ficado aqui com a gente e na semana que vem eu volto com muito mais verdade. Até lá!